No vídeo anterior, mostramos como a grande multidão é o mesmo grupo dos 144 mil, e que eles também participam do pão e do vinho na ceia do Senhor, pois são claramente descendentes de Abraão, uma multidão que ninguém pode contar, assim como a areia e as estrelas. Gênesis 13:16. 22 e 18. Compare Apocalipse 7, 9. Mas isso levantou uma questão, sobre quem esses cristãos vencedores irão reinar. Se a grande multidão não são os súditos do reino, então quem são os súditos destes? Vamos analisar alguns textos. Apocalipse 21, 7, 8. Quem vencer, herdará todas as coisas e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nestes versículos podemos ver dois grupos: aqueles que são salvos e vencem e herdam todas as coisas, e aqueles que são condenados. Então a questão continua: se há um grupo que é salvo e outros que são destruídos, então sobre quem esses vencedores reinarão? Apocalipse 2:26. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui vemos que o texto menciona que lhes dará autoridade sobre as nações. Não diz que eles governarão sobre a grande multidão ou sobre as outras ovelhas. Nem há nenhum texto que diga que as outras ovelhas ou a grande multidão serão súditos dos 144 mil. Disse até que as ovelhas de que Jesus falou em Mateus 25, 34 herdam o reino, não diz que serão seus súditos. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, então, quem são as nações sobre as quais os vencedores escolhidos reinarão? Vamos nos perguntar: o que acontecerá com os recém-nascidos no Armagedon? O que acontecerá com os deficientes mentais? Seria lógico que Deus destruísse um recém-nascido? Haverá também pessoas que não aceitarão a marca da besta, também pessoas que rejeitarão Babilônia, a grande, tribos nativas distantes da civilização, também muitos recém-nascidos e crianças e pessoas com deficiência mental. Pessoas que por diferentes razões não se tornaram cristãs. Mas eles não erraram, quero dizer, eles não merecem ser destruídos, mas também não merecem a salvação imediatamente. Eles terão que se submeter ao reino de 1000 anos de Cristo e dos eleitos e passar no teste final para herdar a vida eterna. Jesus e os eleitos reinarão sobre esses tipos de pessoas. Embora a Bíblia não especifique isso, é lógico concluir que Deus terá misericórdia de muitos seres humanos, por exemplo, recém-nascidos. Além disso, eles não podem receber a marca da besta, nem fazer parte da Babilônia, porque não estão cientes disso. Como sabemos que Deus é amor, Ele é justo e misericordioso. E sobre estes reinarão os escolhidos, as pessoas que cuidam dessas crianças também passarão para o milênio. Pessoas que também não pertenciam à Babilônia e não receberam a marca da besta. Isaías 11, 8. Salmo 116, 5. Mas alguém pode objetar que as crianças também serão destruídas com base no seguinte texto. Apocalipse 19, 17, 18. E vi um anjo em pé no sol, e ele clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne dos reis e dos capitães, e a carne dos fortes, a carne dos cavalos e seus cavaleiros, e a carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Podemos ver que diz pequeno aqui. Obviamente, isso deve se referir aos jovens que já têm o uso da razão, que já sabem distinguir entre o bem e o mal. O recém-nascido não tem uso da razão. Até os primeiros anos. Portanto, isso deve se referir a jovens que já têm a capacidade de raciocinar e fazer coisas ruins. Eles também podem objetar que crianças foram mortas em relatos bíblicos. Isso foi causado pela desobediência do povo de Israel em alguns casos, e em outros casos, todo esse dano será reparado trazendo de volta as crianças que morreram, através da ressurreição.
De qualquer forma, como mencionei antes, não seria justo destruir uma criança, sabendo que ela não fez nada de errado, nem ainda tem capacidade para fazê-lo, nem lhe foi dada a oportunidade de ter o uso da razão e conhecer a Deus e sua salvação. É por isso que é lógico concluir que Deus terá misericórdia dos recém-nascidos afetados pelo Armagedon. Salmo 145, 17. Também queria aproveitar esta oportunidade para mostrar mais uma prova de que a grande multidão e os 144.000 são o mesmo grupo. Lembremo-nos de que os vencedores estão vestidos de vestes brancas e recebem autoridade sobre as nações. Da mesma forma, a grande multidão também está vestida com roupas brancas, o que mostra que eles também são vencedores e, portanto, também terão autoridade sobre as nações. Então analisamos outro texto, Apocalipse 13:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escrevereis sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. A partir daqui destaca-se que aquele que vencer será feito coluna no templo de Deus. Agora vamos compará-lo com um texto que se refere à grande multidão. Apocalipse 7:15. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. A partir deste texto é enfatizado que a grande multidão serve dia e noite em seu templo. Em outras palavras, são elementos fundamentais no serviço de Deus, elementos de base sólida, como a coluna de um edifício. Então vemos que o texto de Apocalipse 13:12. Ele se encaixa perfeitamente com a grande multidão. Outro detalhe a ter em conta é o seguinte: aqui a palavra grega para templo é naos. G3485 naos, G3485, usado no interior do templo em Jerusalém, em Lucas 1:9, Lucas 1:21, 22. Veja templo. Naos, G3485, a parte mais interna de um templo, santuário. Assim a grande multidão serve na parte mais interna do templo, onde só os sacerdotes servem. Então o serviço que a grande multidão presta é sacerdotal, o que mostra que eles são dos mesmos 144.000. Mas como sempre a torre de vigia inventa alguma falácia para justificar seus sofismas. Vejamos. A Sentinela 2021. Janeiro. Página 16. Parágrafo 9. Edição espanhola. A grande multidão de outras ovelhas louva a Deus e a Cristo. Leia Apocalipse 7:13, 15. João diz que os membros da grande multidão lavaram as suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Isso significa que eles têm a consciência limpa e têm a aprovação de Jeová. Eles são cristãos dedicados e batizados que têm forte fé no sacrifício de Jesus e são amigos de Jeová. Por tudo isso, eles podem estar diante do trono de Deus dando-lhe serviço sagrado dia e noite no pátio terreno de seu templo espiritual. A torre de vigia está errada. A palavra naos não se refere ao pátio do templo. A palavra naos se refere ao lugar sagrado onde os sacerdotes servem. Entre os judeus, o Santo dos Santos do templo, onde só os sacerdotes podiam entrar legitimamente. Por exemplo, esta mesma palavra é encontrada em Lucas 1:9, Lucas 1:21, 22. Em vez disso, a palavra para pátio difere de Santo dos Santos ou santuário. A palavra grega para pátio seria a seguinte: aule, G833, principalmente, o espaço descoberto ao redor de uma casa, cercado por um muro, onde ficavam os estábulos, foi posteriormente usado para descrever o pátio de uma casa. No Antigo Testamento, usado para os átrios do tabernáculo e do templo. Neste sentido é encontrado no Novo Testamento, em Apocalipse 11:2. Em vez disso, a palavra para todo o complexo do templo, incluindo o pátio e o santuário, seria a seguinte: Geron, G2411, neutro do adjetivo geros, sagrado. É usado como um nome, denotando um lugar sagrado, templo. O de Ártemis de Jerusalém significando todo o edifício com seus recintos, ou parte dele, em distinção ao naos, o santuário interno.
G 2411 neutro de G 2413. Lugar sagrado, ou seja, todo o recinto, enquanto naus G 3485 denota o próprio santuário central, do templo, em Jerusalém ou em outro lugar, templo. Isso nos mostra que a palavra naos se refere ao santuário onde os sacerdotes servem. Portanto, isso não se refere ao pátio do templo. Para não estender este vídeo, farei um vídeo exclusivo para este tópico, para explicá-lo com mais detalhes. Vamos continuar. Também em Apocalipse 7,15 nota-se que eles estão diante do trono. Mas a torre de vigia diz que isso não significa que eles estão literalmente diante do trono no céu, mas significa que eles estão na terra aos olhos de Deus. Mas se vemos outros textos, vemos que os 144.000 também estão diante do trono de Deus, e os 24 anciãos, que são claramente seres que estão no céu. Vamos ver os textos. Apocalipse 7:11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Apocalipse 14:3. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Embora estar na frente também possa significar estar na terra aos olhos de Deus, pelas outras evidências mostradas, fica claro que a grande multidão está no mesmo lugar que os 144.000, e afinal eles são o mesmo grupo, e eles estão diante do trono de Deus, no mesmo lugar. Eles são a mesma grande multidão que nenhum homem poderia contar, a mesma descendência de que Abraão foi informado, pela qual as nações seriam abençoadas. Um último texto interessante é o seguinte. Revelação 22:14. Felizes são os que lavam suas vestes compridas para ter direito às árvores da vida e para entrar na cidade pelos seus portões. Lembremo-nos de que a grande multidão lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso eles também têm o direito de entrar na Nova Jerusalém pelas portas da cidade. O texto diz muito claramente. Portanto, a torre de vigia não pode fazer divisões com este texto entre os 144.000 e a grande multidão. Já que isso não tem respaldo bíblico,